Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso novo laboratório. Vocês estão vendo que as coisas estão um pouco diferentes, né? Se você ainda não viu a série de como a gente chegou até aqui e construiu esse laboratório, é só clicar aqui no card que está aparecendo ou no link aqui na descrição. Se você atua na área da eletrônica e da programação de microcontroladores, provavelmente você já se deparou com os termos Sync e também Source na leitura dos datasheets ou de artigos que você lê por aí, nas suas leituras, né? Como, por exemplo, nesse datasheet do PIC 16F628A, onde fala que o pino tem capacidade de controlar diretamente LEDs, tanto em Sync como Source. Ou no datasheet do microcontrolador Atmega 328P, onde nele diz que os pinos do microcontrolador têm alta capacidade tanto em Sync como em Source. Mas o que esses termos realmente querem dizer? Eu já vou adiantando para vocês que é de extrema importância saber o que significa esses termos para você desenvolver seus próprios circuitos eletrônicos. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora lá? Sync e Source são basicamente a forma na qual nós classificamos o sentido da corrente elétrica em dispositivos. Dá só uma olhadinha nesse desenho aqui, ó. Eu tenho então um desenho com dois dispositivos, o dispositivo 1 e o 2, e aqui nós temos dois tipos de ligação, Sync e também a Source. Nesse primeiro desenho aqui, o dispositivo 1 ele está fornecendo corrente para o dispositivo 2. Dá só uma olhadinha o sentido da corrente aqui. Ela sai do dispositivo 1 e vai até o dispositivo 2. Isso significa que os elétrons saem do dispositivo 1 e vão até o dispositivo 2, beleza? Então o dispositivo 1 ele está fazendo o quê? Ele está... Aqui nós temos uma ligação do tipo Source quando você tem a referência ao dispositivo 1. E o que significa Source? Nós podemos traduzir como fonte. E daí que vem a própria palavra source, né? Uma fonte de elétrons. Por isso que nós dizemos que o dispositivo 1 está sourcing, está fornecendo elétrons para o dispositivo 2. Já o dispositivo 2 aqui, ele está recebendo a corrente, recebendo a informação do dispositivo 1. Ele está sendo acionado pelo dispositivo 1. Então, se pegarmos como referência o dispositivo 2, podemos dizer que ele está syncing. Sync, traduzindo, significa pia. É uma pia. Vamos afunilar essa tradução e entender como se fosse ralo. Também dá para entender assim nesse contexto. Então, é justamente o que está acontecendo aqui. É como se a gente tivesse um ralo aqui e uma fonte aqui. E os elétrons estão entrando nesse ralo. Então, o dispositivo 2 está recebendo os elétrons. Se fosse o contrário, o dispositivo 2 estivesse fornecendo os elétrons, aí, nesse caso, o dispositivo 2 estaria sourcing, fornecendo os elétrons, olha só o sentido da corrente, enquanto o dispositivo 1 estaria syncing, recebendo a corrente elétrica. Aqui nós teríamos o ralo e aqui nós teríamos a fonte. A corrente entra dentro do ralo. Então, Sync e Source é basicamente um nome que a gente dá para classificar o sentido da corrente elétrica. Bora entender isso mais na prática, com o circuito eletrônico feito com Arduino Uno? Deixa eu desenhar aqui. Vocês concordam comigo que o Arduino ele é capaz de acionar cargas através de seus pinos quando esses pinos estão configurados como saídas, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o pino 10 e esse pino nós podemos colocar um nível lógico nele de 5 volts no mundo real. Então, para mim colocar 5 volts nesse pino, fazer ele ligar, eu utilizo a abstração a constante high, eu escrevo isso no software, dentro do método digital write. Se eu colocar no software para high, esse pino então vai ser conectado internamente dentro do microcontrolador ao pino 5 volts, vai curto-circuitar, e aqui nós teremos um sinal de mais 5 volts. Se eu colocar lá no software, dentro do método digital write, esse pino para low, esse pino, em vez de ser curto-circuitado, conectado a os 5 volts, ele vai ser conectado ao ground, isso dentro do microcontrolador. Então esse pino vai desligar, nós vamos obter então uma tensão aqui de 0 volts. Bem lógico, né? Colocou para high, o pino liga. Colocou para low, o pino desliga. Legal. E muda a quantidade de tensão no pino, o nível da tensão. Nessa ligação aqui, ó, nós vamos acionar um LED com o pino 10 do Arduino. Concorda comigo? Sim. Através dessa ligação, nós vamos conseguir acionar esse LED. Nós temos um resistor aqui de 220 ohms, que é responsável por limitar a corrente que chega até o LED,
para que ele possa ser acionado numa tensão diferente da qual ele é projetado. Esse LED aqui, vamos supor que seja um LED vermelho, a tensão do LED depende da cor, então ele vai consumir mais ou menos 2 volts. Aqui nós vamos ter 5 volts no pino, precisamos do resistor então de aproximadamente 220 ohms para evitar que o LED queime e possa acender. Qual que seria o estado que o pino 10 teria que assumir, teria que ter, para que esse LED aqui ligue, por exemplo? Ora, se o terminal negativo do LED está conectado ao ground, para que exista uma diferença de potencial aqui, uma tensão elétrica que aciona o LED, nós temos que ter uma tensão aqui diferente de ground. Como essa é uma saída digital, ela pode admitir 2 estados, 0 ou 5. Se nós tivermos 5 volts aqui, o LED vai ligar. Então nós precisamos que esse pino esteja positivo com 5 volts para que meu LED ligue. Nesse caso aqui, a corrente ela está saindo no meu pino 10 do Arduino ou ela está entrando? Para a gente analisar da forma correta, a gente tem que analisar no sentido convencional da corrente. É assim que a classificação Sink e Source funciona. No sentido convencional da corrente elétrica, os elétrons fluem do polo positivo para o negativo. Apesar de a gente saber que na vida real os elétrons fluem do negativo até o positivo, tá? Mas a gente sempre analisa no sentido convencional. Então, se a gente for ver pelo sentido convencional, para mim ligar meu LED, eu preciso de positivo no pino 10. Logo, os elétrons estão saindo do pino 10 e entrando no ground. Eu tenho um fluxo nesse sentido. Logo, esse tipo de ligação, esse tipo de acionamento de carga é do tipo source, porque meu pino 10 está funcionando como uma fonte, fornecendo elétrons para meu LED, permitindo com que ele ligue, né? O LED só liga quando o pino está positivo. Quando o pino está negativo, eu não tenho nenhuma circulação de corrente, porque não existe diferença de potencial e o meu LED desliga. Agora, eu também poderia acionar esse LED de uma forma diferente, inversa dessa. Então, se eu inverter aqui meu LED, por exemplo, colocar o cátodo dele aqui, ou cátodo, e conectar o terminal positivo dele no 5 volts, quando que esse LED vai ligar agora? Ele vai ligar quando o meu pino estiver com negativo, quando o meu pino estiver para o nível abstrato low lá na programação. Ou seja, se eu tenho negativo no pino, como o ânodo do meu LED está ligado nos 5 volts, tem diferença de potencial e meu LED liga. Nesse caso, nós vamos ter que tipo de ligação aqui? Nós vamos ter a ligação Sink, porque o meu pino 10 agora está recebendo elétrons. No sentido convencional, os elétrons fluem do positivo para o negativo, então os elétrons estão saindo dos 5 volts e entrando no pino 10. É a saída, que é o pino 10, recebendo elétrons, né? É até antilógico falar isso, porém, uma saída do microcontrolador só significa que ele vai transmitir uma informação, que uma informação vai sair do microcontrolador para o mundo real. Nesse caso aqui, do Arduino Uno para o LED. Não interessa se a corrente está entrando no pino ou saindo. Aqui está sendo transmitida uma informação. A informação sempre sai do microcontrolador. Tá? Não interessa o sentido da corrente. Então, para resumir, quando nós acionamos uma carga a partir de um sinal positivo de um pino, a corrente está saindo do dispositivo e nós temos o tipo de ligação source. O pino funciona como uma fonte. Quando nós estamos acionando uma carga na qual o pino do dispositivo está negativo, quando ele está negativo, nós temos então uma corrente entrando nesse dispositivo. Nós temos o tipo de ligação Sink. Agora, por que é importante saber disso? Ora, isso é extremamente importante para você desenvolver os seus circuitos, para poder dimensionar as coisas da forma correta. Porque nem todos os dispositivos são simétricos nas suas saídas. O que significa isso? Que eles podem fornecer a mesma corrente, tanto em source, quando alimenta uma carga através de um sinal positivo, quanto em Sink, né, que quando alimenta uma carga através de um sinal negativo. Dá só uma olhadinha nesse exemplo aqui. Aqui no datasheet do microcontrolador Atmega 328P, nós podemos ver na página 13 que, aqui na descrição do port B, nós podemos ver que ele diz o seguinte, ó, que os buffers do port B, eles possuem características simétricas, com ambas capacidades, altas capacidades, né, tanto em Sink quanto em Source. Ou seja, aqui ele diz que as saídas do Arduino podem acionar coisas com alta capacidade de corrente tanto no modo Sink quanto no modo Source.
Aqui no item 30.2, nas características elétricas, podemos ver aqui na tensão de output low, ou seja, a tensão de saída em nível baixo, quando o pino está fornecendo negativo, as condições de testes recomendadas são de até 20 mA por pino quando esse pino está em estado low, desligado. Aqui nós temos IOL, current, né? I de corrente, output low, ou seja, corrente no pino quando ele está no seu estado negativo. É de 20 mA quando o microcontrolador está alimentado com 5 volts. Se a gente olhar o VOH, que é a tensão de saída quando o pino está em nível high, e se a gente olhar a corrente também aqui, ó, current, né? Output high, ou seja, quando a saída está em nível alto, com positivo, nós também temos 20 mA quando o microcontrolador está acionado com 5 volts. Então aqui a gente consegue notar que pelo menos as condições de testes em cada pino é bem simétrico. Então aqui a gente já nota uma característica simétrica. O microcontrolador consegue acionar cargas tanto quando o pino está positivo quanto negativo, de em torno de 20 mA. Isso vale para qualquer Arduino que tenha um microcontrolador Atmega 328P. A corrente máxima que você pode drenar por pino, máxima estourando, ó, tá até escrito aqui, ó, limites máximos absolutos, é de 40 mA por pino, não ultrapassando uma corrente total drenada entre os pinos de VCC e ground de 200 mA. Vale ressaltar que existem umas outras regrinhas aqui, ó. Por exemplo, aqui está dizendo que embora cada pino de entrada e saída possa source, ou seja, possa fornecer quando o pino está positivo mais do que as condições testadas, que é 20 mA quando o microcontrolador está em 5 volts, ou 10 mA quando ele está em 3 volts, nas condições de testes, ou seja, sem chaveamento no pino, sem chaveamento. Se você for manter o pino ligado o tempo todo fornecendo essa corrente, deve ser observado o seguinte: a soma de todas as correntes quando o pino está high para os portes de C0 a C5, D0 a D4, ADC7 e reset não podem exceder 150 mA. Então tem uma série de regras aqui para você respeitar. Porém, se a gente somar as correntes aqui, tanto de source aqui, quanto a recomendação de sync, ó, nós podemos ver que em sync dá em torno de 300 mA e em source também 300 mA. Então a gente pode ver que é bem simétrico. Se a gente for para outro microcontrolador, que seria o famoso PIC16F628A, aqui na primeira página ele também utiliza esse termo. Ele diz que ele possui alta corrente tanto em sync como source para controle direto de LEDs. Aqui a gente já pode entender que ele consegue fornecer pelo menos 20 mA, que é o que um LED consome mais ou menos, tanto quando o pino está em sync quanto quando ele está em source. Aqui nas especificações elétricas, ó, saída máxima de corrente sugada, né, de sync por um pino de entrada e saída, 25 mA. E aqui a máxima corrente fornecida é também de 25 mA, bem simétrico. Já se a gente for para o datasheet do 7400, que é um circuito integrado com diversas portas NAND, mais especificamente o HD74LS00, nós vamos ver que ele não é simétrico como os outros microcontroladores que a gente viu. Dá só uma olhada aqui, ó. Aqui em Output Current, né, corrente de saída nas recomendações, nas operações recomendadas, nós podemos ver que a corrente quando a saída está em nível high é em torno de somente menos 400 microamperes, ou seja, se você conectar um LED a essa saída, que liga o LED quando ela estiver em high, ou seja, no modo sourcing, esse LED praticamente não vai acender, porque ele precisa de muito mais corrente que somente 400 microamperes. Isso vai acabar sobrecarregando esse transistor aqui, que é o que chaveia, ó, o VCC para a saída. Já o transistor que chaveia o ground para a saída, ele tem uma capacidade de fornecimento de corrente muito maior, que é em torno de 8 mA, que já daria para acender o nosso LED tranquilamente, porém, enquanto o pino estiver no estado low, não high. Então, sabendo desses termos, você vai conseguir evitar até mesmo de danificar um CI, porque você vai saber exatamente quanto corrente ele é capaz de fornecer nessas duas condições, sync e source. Essa é uma informação essencial que eu sempre passo para os meus alunos do meu curso Mestres do Arduino. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.